Segundo Pedro, capítulo de número 3. Segundo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O nosso Deus, Ele quer que toda a humanidade chegue ao arrependimento. Todos os que estão em pecado Ele quer que chegue ao arrependimento. Vamos orar, meus irmãos? Vamos falar com o Criador. Pai, Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui esta noite. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela família, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, obrigado por cada ovelha que o Senhor tem colocado para escutar a pregação, para escutar essas mensagens. E eu sei que não é por força nem por violência, é pelo Teu Espírito. E eu sei que essas mensagens têm alcançado muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Não sei se são centenas, não sei se são milhares de pessoas, mas eu sei que tem alcançado muitas. E que essa mensagem vai alcançar muitas pessoas, só vai tocar em muitos corações. Então nos ajuda, meu Pai, nessa mensagem. Obrigado por colunas e ofertas, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar grandemente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, todos os irmãos, todos os que estão contribuindo, aqueles que não estão podendo, meu Pai. Que o Senhor venha sempre nos ajudar, que o Senhor venha visitar corações que estão com ódio, com raiva. E a Tua palavra vai ser pregada neste momento, meu Pai. Revele a Tua palavra, ministra em meu coração, me dê a revelação. Fala conosco, porque queremos escutar a voz do Senhor, queremos aprender contigo. Então, eis-me aqui o teu filho, eis-me aqui o teu servo. Calabai, Uricabachou, Candarabassuri, Andalabai. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, nós temos um Deus que Ele quer o melhor para nós. E o nosso Deus, Ele tem uma promessa para nós. Uma promessa muito boa para nós. Se o ser humano tentasse entender, buscando mais o conhecimento, buscando mais aprender a respeito de qual é essa promessa. Que promessa que é essa que Ele tem para nós? Que alguns ainda acham que está demorando, mas pelo contrário, Deus é longânimo, né, para conosco. Porque Ele não quer que ninguém pereça, que ninguém morre,
espiritualmente, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E se nós começar a pesquisar e buscar entender qual que é a promessa que Deus tem para nós, se a humanidade fosse mais fervorosa e quisesse mais intimidade com Deus, a humanidade ia buscar mais a Deus, porque ia entender como que esse Deus é bom, como que esse Deus é amoroso, como que esse Deus quer o bem da humanidade. Só que Ele é um Deus de regras. Não é simplesmente da maneira que muitos acham. Ele põe regras, Ele põe obstáculos, e se Ele falar não passa, não é para passar. E se Ele falar você tem que passar, e se não querer passar, vai sofrer. É assim que funciona. A bênção ela vem acompanhada pela a nossa obediência. E nós conhecemos qual que é a vontade de Deus através da palavra dele, que é a Bíblia. E eu vejo muitos hoje, muitos pastores, evangelistas, crentes, irmãos que eu tenho até dó, que não conhecem nada a respeito da palavra de Deus. Não conhece nada. Se você fazer perguntas, se você fazer uma pesquisa nessa cidade, muitos vão engasgar porque não conhecem nada. E estão pregando, estão evangelizando. Porque eles só pregam um Deus que dá tudo para quem está errado. Se você for ver muitas lives, muitas mensagens, é sempre dessa maneira. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de força para você. Mas será que era essa a palavra que Jesus pregava? Era essa a mensagem de João Batista nas margens do Rio Jordão? Uma palavra de força para você? Será que essa é a mensagem de Pedro, a qual eu estou pregando, a qual eu abri a mensagem aqui agora? Já que essa era a mensagem do apóstolo Paulo, é só ler a Bíblia, meus irmãos. É só ler a Bíblia. E sempre uma mensagem de força, e não confronta. A palavra não vem confrontando o pecador, a qual vai fazer com que o pecador se arrependa. E assim muitos continuam dentro da igreja, mas sempre esperando, porque a palavra é só de força. A palavra é só de força, a palavra é só de ânimo. É claro que nós temos que pregar. Eu também prego assim, meus irmãos, muitas vezes. Quando Deus fala comigo, eu sei que tem pessoas que estão precisando, mas a palavra nos dias de hoje é sobre o conserto, o arrependimento, o perdão, a mudança. Isso é que vai fazer com que pessoas se arrependem, a qual a própria palavra está dizendo aqui essa noite. Pelo contrário, aleluia, louvado e glorificado é o nosso Deus. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele quer que a humanidade que está errada chegue ao arrependimento. Para quê? Para que Ele venha e a sua promessa se cumpra em nós e nós teremos uma vida totalmente diferenciada. Nós vamos ter uma vida a qual nós sempre queremos. Por quê? Porque nós vemos hoje, meus irmãos, nos dias de hoje, quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que estão desesperadas, e lutam tanto para conseguir os benefícios dessa terra. Eu não estou falando, irmão, que nós não podemos trabalhar. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que trabalhar. Porque se nós queremos um carro para ir na igreja, se nós queremos uma casa para nós morar, se nós queremos comer
e tratar dos filhos e ajudar o necessitado, nós temos que trabalhar. Mas tem gente que é demais. Tem gente que se tornou ganancioso, avarento e só pensa no dinheiro, só pensa em crescer, só pensa nos bens que essa terra oferece e não busca mais a Deus. Não querem compromisso com Deus, esqueceu que Deus tem uma promessa para nós. E nós temos que ter sim, irmãos, uma casinha, lutar, mas o nosso coração em primeiro lugar tem que estar em Deus. Temos que meditar na palavra de Deus, temos que ter intimidade com Deus. Tem pessoas que não querem intimidade com Deus. Tem pessoas que não querem compromisso com Deus. E tudo isso Deus está vendo. É até difícil eu pregar, é até difícil eu falar dessa maneira. Eu tenho pregado em muitas igrejas já há uns tempos atrás. Eu tenho, irmãos, pregado muito na igreja a qual Deus me levantou e eu sou pastor. E eu tenho visto isso, tem pessoas que são crente velho de igreja. Tem pessoas que já estão calejados em culto. E tem pessoas que eu tenho observado são ruins até de Bíblia. Tem pessoas que apanham para achar um livro de Mateus. Tem pessoas que apanham quando vai Apocalipse, tem dificuldade. Tem pessoas que quando falam em Deuteronômio, tem dificuldade. Isso o pastor vê, não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. A coisa mais importante que deixa um pastor contente é quando você fala Gálatas e o irmão é na primeira. Por quê? Porque tem noção, está buscando, lê a Bíblia. Tem pessoa que não quer ler a Bíblia, não gosta de ler a Bíblia. Quando é um novato, é diferente. Mas quando se trata de pessoas com 5 anos, 10 anos, crentes velhos de igreja, isso é uma vergonha. É uma vergonha, e tem muita gente que não gosta nem de escutar, ficam nervosos. Mas isso é o dever meu, é ensinar. É ensinar para incentivar as pessoas a entender mais, buscar mais a Deus, ter compromisso com Deus. E muitos têm até dificuldade. E nós, irmãos, sabemos que tem pessoas, que nem eu estava dizendo, que sofrem, deixam de viver tudo por causa de querer conquistar, de querer ter e não querem ler a Bíblia. E por isso que eu estava até falando desse detalhe, disso é uma vergonha, pessoas não conhecer Marcos e ficar tendo dificuldade para achar. Por quê? Porque não querem buscar a Deus, não querem tirar um tempo, meditar, um compromisso sério com Deus. Como que uma pessoa quer ter um relacionamento com alguém e não quer ter um compromisso sério com alguém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando. Nós temos que ter relacionamento sério com Deus, irmão. Tem gente que quer melhor de Deus, tem gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer um compromisso, não quer um relacionamento com Deus. E temos que se relacionar com Deus, temos que orar mais, temos que ler mais a Bíblia. E por que uma grande parte não faz isso? Porque o diabo ele tem roubado o tempo da humanidade, infiltrado a internet, a televisão, as preocupações desse mundo, o que o mundo oferece. E as pessoas ficam muito tempo se envolvendo com essas coisas e esquece que tem uma Bíblia e só abre a Bíblia quando vai na igreja. Só abre a Bíblia quando o pastor fala, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, Deuteronômio, ou seja, em Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tiago, ou Hebreus, 1 Pedro, 2, ou etc. Só abre a Bíblia quando o pastor fala. E o pastor vê, o pastor está pregando dificuldade, pessoas apanhando para achar um livro fácil de achar. Por quê? Porque as pessoas estão muito se envolvendo com os negócios dessa terra e estão esquecendo de buscar a Deus. E por isso que existem muitas pessoas, irmãos, hoje que estão passando por tantas lutas, deixam de viver muitas vezes tudo para querer conquistar. Muitas pessoas já não são mais felizes,
muitas pessoas já adquiriram doença, muitas pessoas estão em uma cama, muitas pessoas falam, não valeu a pena tudo isso, não valeu a pena todo esse meu esforço, levantava cedo, chegava de noite, e hoje meu patrão me mandou o pé no traseiro, ou me mandou embora, me humilhou, me envergonhou, e hoje ele está numa cama, não aguenta mais trabalhar, sofrendo, triste, com a coluna travada, e não aproveitou o tempo que tinha. Por isso que a palavra fala, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, não é no dia que está velho, que não aguenta mais fazer nada, fala, eu quero fazer a obra. Aí está com a muleta, tá cego, está com as pernas tremendo, não consegue mais nem falar. Não, irmão, é nesse momento que nós temos que clamar, Jesus está voltando, é nesse momento que nós temos que meditar, ler a palavra, pedir para Deus força. É nesse momento, irmão, no dia da mocidade, e nós temos que usar os dons que Deus nos deu para fazer a obra. Porque Deus te deu um dom, será que é para você enterrar? Porque Deus te deu um talento, será que é para você enterrar? Porque Deus te deu a visão, será que é para você? Tem que alimentar mais esse dom, buscando a Deus, buscando mais força, para que você continue, porque senão o diabo vai te enterrar. O diabo vai te matar espiritualmente. O diabo, ele trabalha com estratégia, vai fazer de tudo para roubar o seu tempo, vai fazer de tudo para te cansar, para você não orar, para você não buscar mais a Deus, aleluia. E você não pode perder. Você tem que entender que você está num campo de batalha. Você tem que entender que tudo isso que está acontecendo é que tem um ser espiritual do mal querendo te derrubar, querendo acabar com você, querendo que você enterre o dom que Deus te deu, e você não pode enterrar. Por que você acha que Deus te deu um dom? Por que você acha que Deus te deu? É simplesmente para você deixar ele guardado no seu bolso? Não é para você usar. É só você ler a Bíblia, é só você ler a parábola dos talentos, e você vai entender o que eu estou te dizendo nessa noite. Então você tem que entender que você tem que buscar mais a Deus. E por isso tem milhares de pessoas ansiosas, milhares de pessoas com depressão, milhares de pessoas preocupadas, com dor no corpo. E hoje não valeu a pena tudo isso. Hoje eu perdi minha família, minha filha não conversa comigo. Ou eu tive a oportunidade de abraçar meu filho, de brincar com ele, de se divertir com ele, de ir para o sítio com ele, de passear com ele, de ir na sorveteria com ele. E não tive esse tempo porque eu só queria trabalhar, eu só queria ganhar o dinheiro. E hoje ele saiu, hoje ele mora em outro país, hoje ele não conversa mais comigo. Ou muitos até morreram. E aí a pessoa fala, é tarde demais. É tarde demais, por quê? Porque deixaram de ter uma vida boa por causa de preocupações que o mundo traz, e a pessoa não acaba tendo uma vida de paz. E por isso que só se vê falar de depressão, de angústia, de tristeza, de suicídio. É a pessoa com vontade de ter aquilo a qual não consegue ter. E esse desejo é matado na oração, no jejum. Você está entendendo? Nós estamos vivendo em tempo, meu querido e minha querida irmã, que você vai ter vontade e você não vai poder. Você está pensando que é todo dia que eu quero um bife, você vai comer, eu quero um lanche, você vai comer, eu quero uma pizza, você vai comer, eu quero passear, não é assim. Existem tempos de fartura, existem tempos que a gente tem que entender. E nós só vencemos em oração e em jejum. Essa é a realidade. E nós temos que entender, meus irmãos, que quantas pessoas que conseguem conquistar, mas não tem vida. E muitos lutam e não conseguem conquistar. E chega lá na frente, todos esses dois tipos de pessoa falam, por que eu deixei de viver? Quantos maridos hoje choram porque não tem mais a esposa do seu lado? Quantas pessoas não vivem bem, vivem as aparências? Vão no churrasquinho, vão na sorveteria, vão numa pizzaria, mas quando monta dentro do carro parece cachorro e gato, um pé de briga danado. Chega lá, um dorme na sala, outro dorme no sofá. Por quê? Porque para mostrar para o parente, para o amigo, para a pessoa que convidou que está bem, mas não está vivendo bem. Por quê? Porque a ganância fez, a vontade de ter, de crescer, de lutar, fez com que isso causasse um esfriamento nesse relacionamento.
fez com que isso, muitas vezes a esposa de um lado numa empresa e o marido em outra, atraísse um relacionamento em oculto por baixo dos panos, a qual hoje ninguém vive feliz, e acabam concordando porque tem um filho, porque tem família, e não querem se separar porque amam os filhos, mas não vivem da maneira que agrada a Deus. Tudo porque pensaram em ter lá na frente. Olha, no começo achou que era uma bênção de Deus. Olha, passou, vai trabalhar em tal empresa e o diabo por trás é do jeito que eu queria. Lá eu vou preparar um olhinho meio diferente para você. Vou colocar você em outro lugar. E lá eu vou preparar alguém que vai mexer com você. Só que primeiro ele causa um pé de briga, causa um problema nessa família e na outra família para gerar um impacto. Quando se vê pela primeira vez. Ele sabe trabalhar, meu irmão. Ele trabalha nos dois lados de uma vez. Não é assim, porque é um ditado, na realidade. Se um não quer, dois não brigam. Então, para isso acontecer, porque dois quer, dois passando por situações difíceis, a qual o que o mundo está oferecendo fez que isso acontecesse. E tudo, irmãos, é porque as pessoas querem ter. E nós, irmãos, temos que ter isso na nossa cabeça. Nós que somos crentes, nós que servimos o Deus poderoso, o Deus maravilhoso. Aleluia. Que nós não podemos parar, nós temos que lutar. Mas nós não podemos deixar que isso fique em nosso coração. Não, nós temos que, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos deixar que essas loucuras deixem nós de buscar a Deus, rouba o nosso tempo de buscar a Deus, de fazer a obra de Deus, de visitar um doente, de visitar um desamparado, de ter paz, de dar atenção para o filho, para a família, para o vizinho, para o próximo. Nós não podemos deixar que isso atrapalhe a nossa vida. Por quê? Porque todas as pessoas, irmãos, têm vontade de ter, têm vontade de conquistar, têm vontade. Quantas pessoas têm vontade de morar, de conhecer? Eu queria tanto morar em São Paulo. Eu queria tanto morar no sítio. Tem tantas pessoas que falam, eu queria morar nos Estados Unidos, eu queria morar em país, eu queria morar em Curitiba. Quantas pessoas têm vontade de morar em outra cidade e por isso anda num desespero tão grande? E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus deixa bem clara no versículo de número 10. Virá, olha o Senhor Jesus, virá entretanto como um ladrão. E o dia do Senhor vai ser como um ladrão, porque ninguém vai esperar. No qual os céus, o céu, irmão, pensa nos céus, passarão com estrepitoso estrondo. Vai ser um grande estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você está entendendo o que eu estou pregando essa noite, irmão? As obras que nela existem serão atingidas. Imagina quantos carros do ano importados vão ser atingidos. Quantos apartamentos vão ser atingidos. Quantas casas lindas que as pessoas deixou de viver para conquistar vai ser atingido. Ou seja, vai ficar tudo aí quem subir para o arrebatamento. E muitas coisas, as obras que nela tem será atingida. Aquela represa linda, a qual tem pessoas que fez piscinas lindas, mansões lindas, bosques e etc. Cidades, prédios, casas, comércios, vai ser atingido no dia da vinda do Senhor. Então talvez você luta tanto, você se desespera tanto, e vai vir um dia que isso vai ser atingido, vai ser destruído. Então você não pode parar de lutar, mas o que eu quero que você entenda, é tempo de você buscar a Deus. É tempo de você ter comunhão com Deus. Talvez aquilo que você enfeitou tanto, vai ser tudo destruído, vai ser esmagaçado. Como você pega um bolo de papel, esmaga e joga. As obras que nela existem serão atingidas. Então, irmão, tem tanta gente com vontade de ter, com vontade de morar. Eu quero isso, eu quero aquilo. E é normal do ser humano querer mudar de cidade. Eu quero conhecer esse país, eu quero conhecer aquela cidade, eu quero mudar dessa cidade. Tem tanta gente que tem o desejo de morar em outro lugar, o desejo de sair da cidade a qual mora. Por quê?
Porque, irmão, tem tanta gente passando por situações difíceis e fala, eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais esse lugar, eu tenho vontade de mudar daqui, eu tenho vontade de sair daqui, eu não aguento mais, é todo dia essa mesma rotina, é todo dia essa mesma luta, é todo dia esse monte de problema, a minha cabeça não aguenta mais, todo dia quando eu levanto, eu chego de noite, é isso, é tanto problema, é tanta luta. Mas a palavra de Deus fala para nós claramente que tudo isso que a gente está vendo é temporâneo, irmão, é passageiro. E nós temos que se atentar, se envolver, tentar imaginar, tentar buscar aquilo a qual Deus tem para nós, que são coisas eternas. Isso é passageiro, é temporâneo. Por quê? Porque tudo vai ser destruído, tudo vai ser atingido, e as obras que nela existem serão atingidas. E Deus, ele não fez isso ainda porque ele quer que o pecador se arrependa, ele quer que o pecador mude, ele quer que o pecador se conserta. Por isso que tem que mudar, abandona o pecado, abandona o erro e se entrega para os pés de Cristo, se rende aos pés de Cristo enquanto há tempo, pede perdão, abandona isso que você está fazendo, que você sabe que não é certo, e se entrega enquanto há tempo, porque ele é longânimo, querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque tudo isso vai ter um grande estrondo no céu, os elementos que há no céu, você sabe o que tem no céu, vai ser atingido, e tudo o que tem na terra, as obras que existem na terra, serão atingidas, muitas coisas vão ser atingidas, carro do ano, carro importado, caminhonete, casa, mansão, apartamento, represa, o que o ser humano fez vai ser destruído. Então ponha isso na cabeça, meu irmão, não se apegue nessas coisas, mas busque as coisas do alto, que nem está em Colossenses. Olha o que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, olha só. Não atentamos nós para as coisas que se veem. Nós não podemos se atentar para essas coisas que nós se vê. Nós não podemos deixar isso, irmão, porque isso entra em nosso coração. E nós ficamos muitas vezes iludidos com essas coisas e deixa de viver. Tem coisa que é difícil de conquistar. Tem coisa que é difícil de ter. Mas não que se... não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê. Mas nas que não se vê. O que você não está vendo, irmão, é o que Deus tem para você. São coisas grandes, grandes, grandes. E você nunca vai conseguir imaginar o que Deus tem para você. Porque as que se vê são temporais. Temporais, temporais. São coisas que passam, são coisas que pelo tempo se destrói, acabam com tudo. E as que não se veem são eternas. Deus tem coisas eternas para nós. Então, irmão, quantas pessoas que têm no coração aquela vontade, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova morada. Tem tanta gente passando por situações igual essa. Muitos ainda diz, eu não aguento mais essa vida. Eu já ouvi pessoas falar dessa maneira, eu acho que você já ouviu pessoas falar dessa maneira, eu não aguento mais essa vida, vida sofrida, vida difícil, todo dia dessa mesma maneira, todo dia essa mesma luta. Quando isto vai acabar? Quando isto vai melhorar? Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas entrando em desespero, porque quer ter uma nova vida, quer ter uma nova morada. Eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais morar nessa casa. Quantas pessoas, irmãos, passando por situações igual a essa, quantas pessoas falando isso diariamente. E aí, meus irmãos, muitos ainda começam sempre a sonhar, mas não é aquele sonho que acontece quando a pessoa está dormindo. Eu estou falando de viajar na imaginação. Isto quer dizer sonhar acordado. Tem muita gente que sonha acordado. Quanta gente viaja na imaginação.
Não é, irmãos, o sonho quando você dorme e sonha. Eu estou falando de você e muitas pessoas ficam sonhando, ficam imaginando querer uma vida melhor, porque essa terra é difícil viver, tanta luta, tanto sofrimento, eu trabalho e nada me ora, quanto eu luto e nada me ora. Porque a pessoa tem que buscar Deus em primeiro lugar e acalmar o coração. Acalma-te o teu coração, confia em Deus, escuta a voz do Espírito Santo, descansa no Senhor, seja tranquilo, tenha paz no teu coração. É tempo de você buscar força em Deus e não andar em desespero pelas coisas que este mundo oferece. E muitos ainda ficam pensando: o que vai ser o meu futuro? Muitos ficam pensando em uma vida nova. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra para você essa noite. Você que é um crente verdadeiro, você que busca Deus, você que luta, você que quer conhecimento, toma posse dessa palavra, porque o que Deus tem para você é grande. E você não pode se preocupar com o seu futuro, porque você vai ter uma vida nova. E você vai mudar para um lugar melhor, você vai mudar para uma cidade melhor, e o seu futuro é grande. Não se preocupa com o seu futuro, não se preocupa com o seu amanhã, porque você que tem vida com Deus, você tem um grande futuro. Você tem que entender isso, você não pode se preocupar, você não pode ficar ansioso ou ansiosa, porque você tem um enorme futuro. Você tem um grande futuro. E as coisas que não se veem são eternas. Você tem coisas eternas, você tem uma cidade eterna, você tem uma cidade de ouro puro, você tem grandes coisas, você tem uma cidade melhor, você tem uma morada melhor. Não é tempo de você se preocupar, não é tempo de você entrar em desespero com essas coisas terrenas, mas é tempo de você descansar no Senhor. Não deixe isso afetar sua mente, não deixe isso afetar o seu pensamento. É tempo de você buscar as coisas do alto, porque as coisas do alto são eternas. Essa terra aqui, as coisas da terra são temporais, ou temporâneas, ou passageiras. São coisas que com o tempo se destrói, são coisas que com o arrebatamento vai ser atingida, vai ter muitas coisas atingidas, e você tem que entender que isso tudo vai ser destruído. Vai haver um novo céu, uma nova terra, tudo isso vai ser destruído. Então não se preocupa, porque você tem um futuro enorme, você tem um lugar enorme. Não é tempo de ficar preocupado: minha casa, eu vou morar, eu vou mudar, porque você que tem Deus, você pode ter a certeza que você vai mudar dessa cidade. Você vai sair dessa cidade. Você não pertence para essa cidade, porque a nossa pátria é no céu. Aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 20. Olha o que diz aqui, ó. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos uma pátria, meu querido e minha querida irmã, e é no céu. É no céu. Você tem que entender que nós não nascemos para ficar nessa cidade, nós não nascemos para ficar nesse mundo. Então nós vamos sair, nós vamos mudar dessa cidade, nós vamos ser levados para uma pátria melhor, muito melhor, muito melhor, muito melhor, a qual tudo que você vê nessa terra que você acha que é bom, lá é melhor. Todas as cidades que você acha que é boa, a nossa cidade celestial, a nova Jerusalém que desce do céu, é melhor. Então você pensa lá na frente: o que vai ser o meu futuro? Será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou um dia sair dessa cidade? Você vai sair sim, tá? Você vai sair dessa cidade, você vai ter uma nova morada, você vai ter um futuro muito lindo, um futuro glorioso, um futuro de paz, de alegria e felicidade. Então não é tempo de você ficar em desespero com as coisas dessa terra. É tempo de você buscar mais a Deus, porque a palavra de Deus diz bem claro que ao vencedor herdará todas essas coisas.
todas essas coisas. E que coisa, meus irmãos. É só você ler Apocalipse capítulo 21 e você vai saber o que Deus tem preparado para aqueles que são obedientes. Ó. Apocalipse 21, verso 7. Ao vencedor ele dará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha o que está no versículo 21. Vi novo céu e nova terra. Vai ter um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, não vai ter mar, irmão, quando for ter um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Olha o que vai acontecer: ele lhe enxugará, ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Então muitos que choram, muitos que ficam tristes, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais tanto sofrimento, todo dia essa rotina, todo dia essa luta. Fica tranquilo, meu querido e minha querida irmã. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo que você passa nos dias de hoje vai passar. As primeiras coisas passaram. Então não vai ter tristeza, depressão, opressão, dor, enfermidade. Então confia em Deus, acredita em Deus. Aproveita as oportunidades que você tem enquanto você está nessa terra, enquanto você está vivo, e não deixa o diabo te enganar. Começa mais a ler a Bíblia, começa mais, o meu querido e minha querida irmã, adorar a Deus, coloca louvores, canta louvores a Deus, pede para Deus que você quer mais intimidade, que você quer os dons do Espírito Santo, pede para Deus te fortalecer e usa o dom que Deus te dá. Olha o verso 5, e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço. Então, irmão, vai ter coisa nova, tá? Vai ser tudo novo. Que coisas, irmão? Vai ser tudo novo, né? Nós vai ter uma cidade nova, uma cidade que desce do céu. Nós não vai ter essa cidade cheia de poluição, cheia de rio contaminado. Não vai ter essas coisas que aproveita das pessoas, não vai ter tristeza, não vai ter dor. Então ele não é tardio com a sua promessa, ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perde, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Louvado e glorificado é o nosso Deus. Versículo 10. E me transformou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, meus irmãos, essa é a realidade, tá? Muita gente vai perder tudo isso porque não despertaram ainda. Muita gente vai se arrepender por ter nascido, vai se arrepender do resto da vida, porque tiveram a oportunidade de buscar a Deus, tiveram a oportunidade de pôr essa palavra em prática e falar: eu quero mudança, eu quero transformação. Mas para isso acontecer tem que dar lado para Deus. Não adianta eu falar que eu quero, meu querido e minha querida, e ficar o dia inteiro na frente da televisão e a Bíblia lá fechada. Não adianta eu falar que quero e ficar vendo música de discoteca, música de rock, falando na gíria. Não adianta, meu irmão, eu falar que quero, em vez de eu ser um exemplo na onde eu trabalho, eu ficar com brincadeirinha, eu ficar com gracinha. Eu vou enfraquecer, qualquer ser humano enfraquece e nunca vai ter o desejo
de buscar Deus, porque tem tanta gente que tem um desejo no coração, mas será que a humanidade, será que os crentes dos dias de hoje têm isso no pensamento? Eu quero mudar, eu quero sair dessa cidade, eu quero ir para o céu. Será que a igreja hoje quer mudar da terra para o céu? Será que muitos têm esse desejo? Eu sei que tem muitos que têm um desejo. Eu quero mudar dessa cidade, mas eu quero ir para Nova York. Eu quero ir para as Filipinas. Eu quero ir para o Rio. Eu quero ir para Goiás, Florianópolis. E crente velho, calejado, não tem esse desejo. Eu quero ir para Nova Jerusalém. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer essa cidade. Irmãos, tem tantas pessoas que é uma decepção no mundo espiritual. Por quê? Porque é uma realidade. Quem não busca Deus se enfraquece e não acaba tendo esse desejo. Eu não aguento mais essa vida. Busca Deus que a sua vida vai melhorar. Eu não aguento mais essa cidade. Fica tranquilo. Fica tranquila, minha irmã, que você tem uma cidade. A nossa pátria não é essa. Você vai mudar de cidade. Essa cidade não oferece nada para nós. Não tem trabalho, não tem isso. Fica tranquila, meu irmão, minha irmã, que a Nova Jerusalém você não vai nem precisar trabalho, você vai ter do bom e do melhor. Mas você tem que ter isso, porque Deus ele está vendo, tá? Deus ele está vendo quem tem o desejo no coração de mudar de cidade, de sair dessa terra. E nós vamos mudar, irmão. Você pode ter a certeza absoluta que nós vamos mudar sim, não vai demorar. Nós vamos sair dessa terra e nós vamos mudar para o céu. Nós vamos mudar para Nova Jerusalém. Nós vamos sair dessa cidade e vamos mudar para Nova Jerusalém. Nós vamos ter uma vida bem melhor. Por isso que Jesus disse em João 14. E outra coisa, meu irmão. Leia Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 até chegar no versículo 27. E você vai saber, tá? E depois continua no 22, tá? E você vai saber o que Deus tem para nós. Leia uma vez, leia duas vezes, leia três vezes, em tempo de você ficar vendo piadinha de TikTok na internet. Para com isso de TikTok, irmão, vai ler a Bíblia. Para com isso em nome de Jesus. Eu sei que você não está gostando. Eu sei que você não está gostando. Mas você tem que entender, tá? Que isso é para o seu bem, tá? E você vai ver o que Deus tem para você. E você não vai ficar se desgastando mais, nessa loucura mais que você vive. Porque você fica só pensando nos benefícios dessa terra. Você só fica pensando nas riquezas dessa terra. E você esqueceu que Deus tem uma promessa para você, tá? E você vai conhecer essa promessa. Leia Apocalipse capítulo 21, no versículo 10. E leia o que eu acabei de falar para você agora e você vai ver o que Deus tem para você. Então não fica se atentando com as coisas que você está vendo não, tá? Os seus olhos carnais estão vendo. As fazendas, os carros importados. Mas tenha no seu coração aquela qual você não vê. Que é eterna. É eterna e é muito melhor do que os nossos olhos vê nos dias de hoje. Amém? Queridos e amados irmãos, toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Glórias, glórias, glórias. Aleluia.